Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu estou compartilhando com vocês mais um vídeo. Dessa vez mais dois bolinhos, gente, que eu decorei com vocês, tá? No tema Batman. Esse aqui, o primeiro é o tema Batman. E o outro vai ser o tema Marcha e Urso. Esse aqui, ele é do aro 18. Na verdade, os dois, né, gente, são do aro 18. Eles ficam com mais de 10 de altura, né? Porque eu coloco 3 camadas de recheio e fica mais, eles ficam um pouco com mais de 10, né? De altura depois de pronto. Então, esse é a massa branca e o recheio mousse de maracujá. Gente, eu já tenho receita desse mousse de maracujá aqui no canal, tá bom? Teve gente que me perguntou no vídeo anterior que eu postei, né? É, sobre esse mousse, ele é trufado com chantilly, né? A base de chantilly, ele fica muito bom, gente. Eu faço ele com suco, tá? Eu gosto de fazer com suco Tang. E fica muito delicioso, gente. Eu já tenho o vídeo aqui no canal. Se eu lembrar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês, tá? Quando vocês assistirem o vídeo, vocês vão dar uma olhada lá, que ele é muito bom, tá? Então, gente, eu apliquei o chantininho, né, com a manga de confeitar e alisei primeiro a lateral, né, para poder subir para poder subir o excesso, né, para eu completar aqui a parte de cima, né, que eu não quis colorir mais chantininho. Então eu utilizei para fazer essa cor, o amarelo damasco. E esse amarelo é muito lindo, gente. Somente o amarelo damasco mesmo já me deu essa cor aí. Então ele vai ser amarelo com preto, né? Vai ter um cachepô preto com aquele efeito tijolinho. E não sei se eu já falei o tema, né? Mas é o do tema Batman. Então, gente, tô trazendo, né, pra vocês esses dois bolinhos, né, em um vídeo só, porque meu celular tem pouca memória, né? Então, quando eu termino, já quero editar e liberar logo pra cá pro canal, né? Então, merece muito likes, tá, gente? Vamos bater essa meta de 5K, gente. Tá bem pertinho de completar, tá? Vamos lá, vamos compartilhar o vídeo, tá bom? Vamos comentar, gente. E deixe nos comentários de qual cidade vocês são, tá? De qual estado, para que eu possa mandar um alô para vocês, tá? Se vocês quiserem que eu mande um abraço, mande um beijo, deixe o nome, deixe seu nome e a cidade, o estado de qual você tá assistindo meus vídeos, tá bom? Então, gente, essa espátula de textura é a número 27. Ela faz uma textura muito linda. E esse chantininho, gente, eu tô utilizando aquela técnica de bater ele e deixar ele descansar, sabe? Na geladeira, que ele fica bem lisinho, bem sedoso. E nem precisa de leite condensado, né? Em alguns casos não precisa, né? Como nesse aqui eu utilizei o corante, então eu bati ele pela manhã, né? E decorei esses bolos à tarde e só fiz mexer ele, né? É um rebatimento, né? As pessoas falam rebatimento. Eu mexo ele bastante, né? E ele volta a textura lisinha e ele fica com brilho, gente. Fica sedoso. Não sei se vocês têm observado esses últimos bolos que eu tenho feito. Eles ficam bem sedoso, bem brilhoso. Tem uns aí que eu nem utilizei o glitter. Mas o chantininho fica num ponto bem legal, né? Por conta desse descanso que eu tô deixando ele descansar na geladeira. Se de ficar de um dia para o outro, melhor ainda. Às vezes eu deixo de um dia para o outro e fica bem melhor mesmo. Esse aqui, como eu utilizei o corante, nem precisou de leite condensado. Eu só mexi ele bastante, ele ficou lisinho. Aí eu acrescentei o corante. Então, gente, tô finalizando essa parte aqui. Eu faço bem com calma. Esse vídeo, gente, tá acelerado bastante. Vocês verem, ver eu tá fazendo assim rápido, mas não faço desse jeito, tá? Eu faço bem lentamente, bem com cuidado, sabe? Principalmente essa parte aí das quinas, que eu gosto de deixar tudo certinho. Então eu faço bem devagar mesmo, gente. Mas o vídeo a gente tem que acelerar um pouco, né? Senão fica muito cansativo, fica um vídeo muito longo. Então, finalizei essa parte, limpei o pratinho. É muito importante, gente, a gente fazer essa limpeza, né? Pra fazer a parte do cachepô, né? Então, gente, esses bolinhos eu gostei demais. Espero muito que vocês gostem, tá? Compartilha aí, gente, esses vídeos, tá? E se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ative o sininho de notificações, tá bom? Pra toda vez que eu postar um vídeo você receber. Clique na opção todas, que assim o YouTube vai te notificar toda vez que eu postar um vídeo, tá bom? E isso me incentiva a trazer mais conteúdos, né, para vocês, me motiva a trazer mais conteúdos para vocês, tá? Eu faço com amor, gente.
As pessoas falam que amor não paga conta, né? Amor não paga boletos. Realmente, gente, amor não paga conta, mas o amor adoça o coração, né? Adoça o coração das pessoas e isso faz com que a gente consiga trazer mais clientes, né, pra gente. E no meu caso eu tenho muito cliente, graças a Deus, gente. Apesar que deu uma diminuída nas encomendas, né? E não foi só aqui na minha região, foi no Brasil inteiro, tá, gente? Depois dessa guerra aí que começou lá na Ucrânia, né? Atingiu muito aqui o Brasil e sem contar que as coisas tá muito difícil mesmo, gente, depois dessa pandemia também, né? Mas tá voltando, as encomendas estão voltando ao normal de novo, graças a Deus. Então, gente, eu peguei essa espátula para fazer essa textura, porque como eu vou fazer o efeito tijolinho, eu achei que daria certo com essa espátula, né? Para fazer a marcação, para eu poder fazer com o palito. Porém, não deu certo, não ficou a textura que eu queria, então eu alisei novamente, né? Passei a espátula do lado liso novamente. Aí vou fazer o efeito com o palito mesmo. E olha que preto lindo, gente. Eu utilizei somente o preto mesmo da Mix. Coloquei umas gotas de leite condensado para não ficar amargo, né? Mas como fica uma camada muito fininha, né? Não dá para ficar muito com residual de amargo. Aí limpo novamente, né, gente? Essa limpeza aqui é um processo que a gente faz várias vezes, né? Às vezes nem tinha necessidade de eu ter limpado logo, mas eu gosto de limpar, gente. Não gosto de deixar o pratinho sujo, não. Isso demonstra capricho, né, para o nosso cliente, a gente mandar um trabalho bem caprichado, bem limpo, né? Demonstra que a gente tem zelo pelo nosso trabalho. Tô finalizando, gente, aí vou fazer agora o efeito tijolinho, né, para partir já para outra decoração. O outro também vai ter aquele efeito de tronquinho. Então, essas decorações de hoje foram assim, né, gente? Umas boas inspirações aí para vocês, tá? Que de repente você tá procurando para fazer um bolo desse tema aí, então você já vai se inspirar, né? Esse efeito se faz muito também naqueles bolos dos super-heróis, né? Do Hulk, também do Minecraft, né? As pessoas usam muito esse trabalho aí de efeito tijolinho. E a cliente mandou essa inspiração para mim e eu tô seguindo aqui, né? Então agora eu vou fazer aqui as marcações, né? Fiz a marcação na horizontal, né? E agora eu vou fazer na vertical e depois eu vou intercalando, formando o efeito tijolinho. E vocês acompanham aí comigo, tá? Então, gente, já tô depositando o chantilly aqui no segundo bolo, né? Esse também é do aro 18, né? Eu não sei se eu falei no início, mas os dois têm o mesmo tamanho e a mesma altura. Só mudou aqui o recheio, né? Que esse aqui foi o recheio de coco. Então, eu depositei já o chantilly com a manga de confeitar, né? Eu tingi esse chantilly com o corante rosa intenso. E tô fazendo o alisamento, né? Para poder também fazer, ele vai ter uma textura também na lateral e vai ter o cachepô com o efeito de tronquinho na parte de baixo dele.
Então, gente, aqui esse processo aqui é como eu sempre falo para vocês, é muita paciência, né? Passo a espátula, né, de fora para dentro, tiro o excesso ali no bol e limpo sempre no paninho, gente. Gente, sempre eu tenho um paninho úmido para poder estar limpando a espátula. Uma inscrita, gente, me deu uma dica para eu borrifar água no bolo quando tiver poroso, né? Porque um dia desses aqui eu passei um perrengue, que eu até trouxe esse vídeo aqui pro YouTube, pro canal. Um bolo bem pequeno, né, gente? Eu sofri pra caramba pra decorar nesse dia, o chantilly não tava me ajudando. Teve uma inscrita que me deu a dica para eu utilizar o borrifador com água. Eu vou comprar o borrifador, né, que eu só tenho a bombinha, né? Eu vou comprar um borrifador mesmo, daqueles que a gente utiliza para colocar a água, né? Para ver se... Eu acho que funciona assim, que eu vejo em alguns canais as pessoas utilizam, né? Para deixar o bolo com a textura lisinha, né? Eu gosto sempre de molhar a espátula. Essa dica eu sempre dou aqui para vocês. Eu sempre tô molhando, né? Eu tenho sempre uma bacia com água aqui do lado. Aí eu tiro o excesso e molho a espátula. E eu sinto que desliza bem com muita facilidade, sabe? Quando eu molho. Às vezes o chantilly tá um pouco poroso, aí eu molho ela. E ela fica, dá para fazer uma textura bem lisa, né? Bem lisinha. E quando é na parte de cima, gente, quando eu quero um alisamento bem perfeito mesmo na parte de cima, eu aqueço a espátula. Às vezes eu aqueço uma água, né? Coloco para esquentar e coloco a espátula. Ou então eu esquento na chama do fogo, do fogão mesmo. E vou passando e dá um efeito bem lisinho mesmo. Então, gente, tô passando mais uma vez, né? Como vocês sabem, esse trabalho demora um pouco, né? Para poder... Essa espátula é a número 8, gente. Então, demora, né? Para fazer essas quinas. Como eu gosto da quina bem certinha, né? Vocês sabem que eu não gosto muito do efeito de espiral, né? Na parte de cima. Às vezes eu faço, né? Quando o bolo... Na verdade, gente, a maioria dos bolos hoje, né? Isso já tá muito repetitivo, né? As pessoas fazem muito essa textura na parte de cima, né? Em algumas decorações eu faço, né? Mas eu gosto mais de alisar mesmo. Eu já tenho a prática, né, gente? E eu deixo mesmo bem lisinho. Então agora eu limpei já, que é a parte de baixo, né, do rodapé novamente. E agora vamos para a parte do cachepô também, né? Para fazer nesse aqui também. Então, gente, para fazer essa cor marrom, eu não tinha o corante marrom, né? Eu só me dei conta disso na hora que eu fui decorar o bolo, né? Que eu fui procurar e não tinha mais corante marrom. Então, eu misturei, né? Fiz uma mistura de vermelho com verde, né? Eu peguei o vermelho morango e o verde folha e fui acrescentando, né? Fui acrescentando 3 gotas de cada um e fui misturando até chegar a esse ponto, né? A inspiração, ela era um marrom um pouco mais escuro. Porém, eu não consegui chegar a essa cor mais escura, né? Eu fiquei com medo de acrescentar mais corante e ele ir para outro tom de cor, né, gente? Não era isso que eu queria, né? Mas depois que o bolo estava decorado, ele escureceu um pouco mais a cor e ficou legal. Então eu fiz essa misturinha e me deu essa cor de marrom aí, esse tom. Aí eu fui passando a espátula. Gente, essa hora dá um frio na barriga. Muita calma nessa hora para quando a gente vai passar a espátula, para não atingir a parte que já está pronta, né? Que é a parte do rosa. Então essa hora aí é muita calma mesmo. A mão super leve, né? Aí eu vi que tava faltando aqui um pouco, eu coloquei mais uma fileirinha de chantilly, né? Para subir um pouquinho mais. E fui passando a espátula, né? Alisando com muito cuidado, como eu tô falando para vocês, muito cuidado mesmo, porque se atingir a parte que já tá pronta, gente, aí danifica toda a nossa decoração, né? Porque a gente tem que desfazer tudo e recomeçar novamente, né? Porque a gente não quer entregar um trabalho mal feito pro cliente, né, gente? Então agora eu vou fazer o efeito com o pincel de silicone, né? Eu vou passando e vou limpando o pincel. Eu vou passando assim, subindo, né? E depois eu vou fazer umas marcações mais profundas com o palito, né? Para assim, parecer mesmo aquele efeito de tronco. Ali embaixo, gente, ficou umas falhas, mas eu não vou me preocupar porque aqui vai tampar com a decoração que vocês vão ver em seguida aí. Então eu tô fazendo esse efeito, né? Vou só subindo mesmo o pincel. Vou limpando, vou subindo.
para fazer esse efeito do tronco, né? Do tronquinho. Aí finalizada essa parte, né? Agora eu vou fazer com o palito, né? Fazer umas marcações mais profundas para parecer mesmo mais um tronco, né? Vou fazendo assim aleatório mesmo, não tem uma... Não é para fazer nada certo, gente, porque tronco não tem nada certo, né? É aleatório mesmo, só para fazer essas marcações mesmo. E aí já finalizei essa parte, agora eu vou limpar novamente, né, gente? Para poder continuar, né? Tá quase finalizado. Espero muito, muito, gente, que vocês estejam gostando, tá? Cliquem muito aí no joinha, no gostei, tá? Que assim o YouTube vai me recomendar para mais pessoas, tá bom? E nosso canal vai crescer e eu vou continuar trazendo muitos conteúdos para vocês, tá bom, gente? Eu gosto muito de explicar, tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Pode deixar aí nos comentários que com muito prazer eu vou responder. Aí, gente, o que eu tô colocando agora é o coco ralado. Eu misturei umas gotas do corante vermelho, do corante verde, gente. Que vermelho, corante verde folha, né? Misturei nesse potinho mesmo, coloquei umas 3, 4 gotas, né? E misturei com a colher mesmo. E deu essa cor aí. Aí tô colocando aqui no rodapé do bolo, né? Vou ajeitando com a colher. E vou colocar um pouco na parte de cima também, para simular como se fosse matinho mesmo. Eu achei que ficou bem legal, né? Aí já coloquei, agora eu vou colocar na parte de cima. E tá quase finalizado, gente. Vocês vão ver que esses topos ficaram muito lindos, tá? Essa moça que trabalha pra mim, ela trabalha muito bem mesmo. Eu gosto muito do trabalho dela. Ela sempre faz do jeitinho que eu envio pra ela. Muito legal mesmo. Eu gosto bastante do trabalho dela. E é o que dá vida, né, gente, pro nosso bolo. Porque se você capricha no trabalho, mas o topo não fica legal, aí acaba com o nosso trabalho, né? Então, gente, eu tinha esquecido de colocar o glitter, né? E olha que eu fui colocar agora, depois que coloquei o coco, né? E aí tava voando o coco ralado para todo lado. Mas deu certo, né? Eu tinha esquecido de colocar o glitter, né, gente? Que o bolo só fica lindo quando ele é glitterinado, né? Quando tem glitter, é o que dá vida pro bolo, né? Dá um charme. E agora já tô colocando os topos, gente. E ficou muito lindo esses dois bolos, né? Espero muito, muito que vocês gostem de mais essas decorações. Não esqueçam de compartilhar, tá? De se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Tá quase finalizado. Espero muito, muito que vocês tenham gostado, gente. Eu já vou ficando por aqui. Vocês acompanham aí o resultado final dos dois, tá bom? Um beijão para todos. Que Deus abençoe. E até um próximo vídeo. Tchau.